Nós temos a manifestação de alguns líderes mundiais, de presidentes da República, de países aqui da América do Sul. Temos aí o Yamandu Orsi, que é o presidente uruguaio. Com profunda dor, comunicamos que faleceu o nosso companheiro Pepe Mujica, presidente, militante, referência e um condutor. Vamos sentir muitas saudades suas, meu velho querido. Graças, obrigado por tudo o que nos disse e pelo profundo amor que tem pelo seu povo. A gente tem uma manifestação também do PT, o Partido dos Trabalhadores. Para sempre, Pepe, e a imagem de uma florzinha ali, de uma rosa com fotos de Pepe Mujica. E Gustavo Petro. Pepe Mujica morreu, um grande revolucionário, presidente do Uruguai. Adeus, meu amigo. A América Latina algum dia tenha... ele acabou, acho que... Oxalá. Oxalá. Oxalá, América Latina algum dia. Oxalá, América do Sul se llame algum dia a Amazônia. Creio firmemente que o projeto de integração da América Latina passa por construir com a União Europeia uma união gran-colombiana que, no coração da América Latina e do Caribe, um passo decisivo para essa integração. Ou seja, mais um presidente aí, Fábio Piperno, que menciona também a necessidade de se manter essa integração que era tão defendida por Pepe Mujica à época e que parece que em algum momento, por causa de divergências, seja com a direita, seja entre a própria esquerda, acabou se perdendo. Claro, o Pepe Mujica, ele ascende ao poder em meio a uma temporada de muitos sucessos eleitorais da esquerda aqui na América do Sul. Mas esses líderes, embora convivessem, embora alguns fossem realmente muito próximos uns dos outros, também tinham uma série de divergências, né? Então, o Segre, a gente acabou de citar aqui o fato de que ele não era tão próximo assim de Cristina Kirchner, da mesma forma que ele era alguém que tinha excelente relação com o presidente Hugo Chávez, mas já com o seu sucessor Nicolás Maduro havia um nítido distanciamento. Nesse sentido, ele lembra muito, entre esses que estão na ativa hoje, a Michelle Bachelet, do Chile, que também voltou, ela foi governo, depois veio Sebastián Piñera, aí ela retorna, e ela, a exemplo de Mujica, e certamente o Chile, ele ajudou a inspirar todo esse arcabouço em que se tornou a Frente Ampla, porque o Chile, naquele momento, tinha logrado aí muito êxito eleitoral ao constituir aí também um grupo, né, que acabou juntando uma série de correntes, a Concertación, né? Que no Chile, inclusive, o acordo era até um pouco mais amplo, né? Porque unia partidos da centro-esquerda à centro-direita, como era o caso do Partido Democrata Cristão. Mas eu achei até o livro aqui que eu queria mencionar, enfim, sugerir para os amigos que queiram conhecê-lo um pouco mais, né? Chama-se Sobrevivendo ao Século XXI, Chomsky e Mujica. O autor é um jornalista chamado Saúl Alvidrez. Eu até cheguei a publicar isso em rede social, porque é uma obra muito bacana e é, na verdade, uma conversa entre os três, né? Um jovem jornalista entrevistando esses dois monstros, essas duas figuras tão icônicas da esquerda. Bom, esse trecho da postagem do Gustavo Petro, da Colômbia, me chamou muita atenção. Vamos colocar mais uma vez ali para a publicação que ele fez, que menciona muito essa necessidade de união. Esse aí é o Yamandu Orsi, é o Gustavo Petro, por favor. Daqui a pouco a gente vai trazer, o Yamandu Orsi é o presidente uruguaio, daqui a pouco o líder da Colômbia também fez uma manifestação falando sobre a necessidade dessa união entre os povos. E ele menciona, né? E aí ele usa ali o termo ojalá ou oxalá, que a gente usaria aqui para falar eu desejo, e ele menciona, eu desejo que a América Latina algum dia tenha hino, que a América Latina ou a América do Sul se chame algum dia Amazônia. Ou seja, seria uma integração acima de tudo que se discute hoje, não só em questões de políticas e de comércios bilaterais com outras partes do mundo, apareceu aí para vocês agora, mas também na questão simbólica dessa América do Sul. Está ali, ó. Ojalá, América Latina. Então, desejo que a América Latina algum dia tenha hino, que a América do Sul se chame algum dia Amazônia. Langani.
Eu não compactuo muito dessa ideia, né, dessa América Latina bolivariana, né, toda unida. Eu não compactuo nem com a própria União Europeia. Eu acredito muito nos laços culturais, né, que você deve respeitar esses laços culturais, mas é muito difícil você unir povos diferentes, né? Já é até difícil você conviver com o seu próprio vizinho. O que dizer aí em relação a povos diferentes? Vamos lembrar que a própria Constituição da União Europeia, lá atrás, né, no Mercado Comum Europeu, começa com uma tentativa ali, né, de você formar uma grande aliança econômica justamente para evitar guerras e evitar conflitos. Mas isso não significa que seja uma relação absolutamente harmoniosa entre os países. Agora, o que é louvável, né, nesse tipo de ideia, Evandro, é justamente a ideia da gente respeitar povos que a gente tem semelhanças culturais, uma convivência pacífica e, eventualmente, também acordos comerciais. Agora, essa ideia de você integrar e formar a América Latina como se fosse apenas uma nação, eu acho absolutamente utópica. Eu vou trazer mais uma frase aqui de Pepe Mujica antes da gente partir para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Ele menciona: os seres humanos têm pouca memória. Ao querer mudar, pode-se sempre mudar para pior.